Até quando tu esqueceste de mim, Senhor, para sempre? Até quando escondeste de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração? Cada dia, até quando se exaltará sobre mim o teu inimigo, o meu inimigo? Atenta em mim ouvir o Senhor, meu Deus. Alumia os meus olhos, para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga, prevalecerei contra ele, e os meus adversários se não alegrem, vindo eu vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação. Meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor, por quanto me tem feito muito bem. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero dizer que é motivo de alegria estar mais uma noite aqui na presença do Senhor para louvar e bendizer e engrandecer o nome do Senhor, que grandes coisas tem feito por nós, que grandes coisas tem nos dado. Também quero dar um testemunho que na madrugada desta semana, acho que da quarta-feira, da segunda-feira, eu liguei para o pastor, contando para ele uma visão que eu tinha tido, que eu tive uma visão, eu acordei, orei, depois eu deitei, eu sonhei que 2 dentes da frente caíam, e eu liguei para o pastor e contei para ele. Eu fiquei desesperada com aquele sonho que foi muito real. E eu liguei para ele e contei. E ele falou, vamos orar. Porque quando Deus mostra, e é realmente morte, e é mesmo dentro da tua família. Então, ora. E eu falei para ele que quando eu acordei de madrugada, com aquele sonho, eu fiquei desesperada. Eu começava a orar e eu só consegui orar pela vida do meu irmão, o que está lá na Bahia. E eu orava por ele, e o pastor falou, então vamos orar por ele. E quando ele orava, ele teve a visão da casa da minha mãe. Ele orava e depois ele descreveu para mim a casa da minha mãe. E há muito tempo eu saí de lá e eu tinha essa lembrança da casa dela. E aí depois que eu desliguei o telefone, eu falei assim, eu tenho certeza que a casa da minha mãe ainda é da mesma maneira que o pastor descreveu. E quando eu desliguei, o filho falou, então não espera para amanhã, liga agora. Eu falei, mas tá tarde, eles vão tomar um susto, pô, na Bahia dorme cedo. Eu falei, não, mas então já liga pra ela. E eu liguei pra ela e ela também costuma dormir tarde. E ela falou, e aí quando eu liguei pra ela, ela nem ficou surpresa. Ela falou, não, tô acordada ainda. Mas o que aconteceu? Eu falei assim, é que eu tive uma visão. E eu lembrava só, eu orei por muitos da minha família, mas eu lembrava do Agenor ficou na minha cabeça. E eu contei pra ela. Eu falei pra ela, mãe, a visão, o pastor falou a tua casa, falou da cerca, falou da tinta da casa, uma tinta antiga ainda, azul. Ela falou, tá dessa maneira ainda. Tá do mesmo jeito que ele mostrou. É a mesma maneira ainda. E ele falou assim, eu creio que é de Deus. Se Deus mostrou, porque Deus já deu livramento. E o Senhor deu um livramento para o meu irmão. E tem guardado a minha família. E eu louvo e agradeço o nome do Senhor. Porque o Senhor grandes coisas tem feito na minha vida e no meio da minha família. O Senhor tem resgatado, tem salvado, tem libertado. E eu creio que muito mais Ele tem para fazer. E quando o Senhor mostrar algo da tua família, corra e já conta para o pastor, porque foi Deus mesmo, Ele revelou exatamente a casa da minha mãe da mesma maneira. E quando eu liguei para ela falou, é da mesma maneira. Eu creio que eu não estou aí, mas como sempre eu estou ligada com o pastor e com a pastora. Estou ligadinha com eles. E quando há alguma coisa que o Senhor mostra, eu sei que é da parte do Senhor. E eu recebo e já sei que foi repreendido. Porque quando Deus mostra, que Ele já repreendeu.
E eu louvo o Senhor e bendigo o Senhor porque Ele é Deus de maravilha. Eu quero convidar você nessa noite a abrir a sua Bíblia em 2 Reis. Aleluia. Aleluia. 2 Reis. Segunda Reis 18. Louvado seja o nome do Senhor. A partir do 4. Amém? Que diz assim a palavra do Senhor. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50 os escondeu em uma cova, e os sustentou com pão e água. E disse Acabe a Obadias, vai pela terra e a todas as fontes de água, e a todos os rios, pode ser que achemos erva, para que em vida conservamos, e os cavalos e as mulas não estejamos privados dos animais. E repartiram entre si a terra para passarem por ela. Acabe foi à parte por um caminho, e Obadias também foi à parte por outro caminho. E estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou, e conhecendo ele, prostrou-lhe sobre o seu rosto e disse: És tu o meu senhor Elias? E ele disse-lhe a ele: Eu sou. Vai e diz ao teu senhor: eis que aqui está Elias. Porém ele diz: Em que pequei para que entregues o teu servo na mão de Acabe para que mate? Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino onde o meu Senhor não mandasse em busca de ti. E dizendo eles: Aqui não está. Então ajumentava os reinos e as nações, e se ele te não tinha achado. Agora diz: Tu vai e diz ao teu Senhor: Eis aqui está Elias. E poderei ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor me tomaste, e não sei para onde. E vindo eu dar as novas a Acabe, então, glória a Deus, então se dou ele, me mataria. Porém teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Porventura, não dissera ao meu Senhor o que fiz? Quando Jezebel matava os profetas do Senhor, como escondi 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50, nenhumas covas, e os sustentei com pão e água. Agora diz tu: vai e diz ao teu Senhor: eis aqui está Elias. E ele me mataria. E disse Elias: vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, que deveras hoje me mostrarei a ele. Então foi Obadias, encontrou-se com Acabe, e lhe anunciou, e foi Acabe encontrar com Elias. E sucedeu que, vendo Acabe, Elias disse-lhe: Acabe, és tu o perturbador de Israel? Então disse ele: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixares os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins. Agora, pois, envia junto a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azai, que comem da mesa de Jezabel. Convido os irmãos a curvar sua cabeça neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai,
neste momento na tua presença, Senhor. Já quero te louvar e bendizer pelas tuas maravilhas. Já quero te agradecer por nós estarmos aqui nessa noite. Ó Deus amado, que eu diminua para que o Senhor cresça. Pai, eu nada sou, nada tenho. Mas, ó Pai, eu creio que é o Senhor que fala através das nossas bocas, dos nossos lábios. Nessa hora eu me entrego nas tuas mãos, Senhor amado. Faz de mim instrumento nas tuas mãos. Pai, coloco já cada vida que está aqui neste lugar, Senhor amado. Que o Senhor venha tocar, Senhor, do alto da cabeça até a planta dos pés. Deus, toca no ouvido, para que todo inimigo, Senhor, que tentar deturbar a palavra nesta noite, venha cair por terra. Meu Pai, fala conosco, pois nós viemos para ouvir somente a tua voz. E eu já te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Aleluia. Poder sentar. Glória a Deus. Aleluia. E quantos hoje não vivem desta maneira? Se escondendo em caverna, porque muitas vezes nós estamos preocupados com o que vão falar da nossa palavra, que não é nossa, mas sim da parte do Senhor. Porque nós não temos nada de nós mesmos para falar, a não ser da parte do Senhor. E aqui era um tempo difícil, tempo ao qual vivemos hoje, onde muitos não querem ouvir a palavra, mas a conveniência. Mas graças a Deus, ainda há remanescentes na terra que veio para fazer a vontade do Senhor. Mesmo que isso custe preço de sangue, preço de lágrimas. Mas o Senhor fala que aquele que não fizer a vontade dele não é digno dele. E é por isso que eu e você está aqui. Porque nós não nos escondemos mais em caverna, mas fazemos a vontade do Senhor. É a única maneira de nós vermos ao Senhor. É a única maneira de dizer, eu amo o Senhor, eu adoro ao Senhor. É abrirmos a boca e falando aquilo que é a vontade do Senhor. Aleluia. E eu creio que o Senhor te escolheu e te trouxe a este lugar, porque você é escolhido para levar e pregar o Evangelho do Senhor. E muitas vezes quando fazemos a vontade do Senhor, somos chamados de perturbador de Israel. Aleluia. Mas eu creio que você não é, mas você é aquele que faz a vontade e o querer do Senhor. E por isso nós estamos aqui nessa noite. Quero também ler com você a partir do 22. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Dê-se nós, pois 2 bezerros, e eles os escolheram para si um dos bezerros, e dividiam em pedaços, e o dividia em pedaços e põe sobre a lenha, porém não lhe metem fogo. Eu prepararei outro bezerro, e o prepararei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus. Eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por fogo, este será o Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhe para vós um dos bezerros, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não metais fogo. E tomaram o bezerro, e lhe deram, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: ah, Baal, responda-nos. Porém não havia voz, nem que respondesse. E saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que no meio-dia Elias zombava deles, dizendo: clamai em alta voz, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que tenha guardado viagem. Porventura dorme e despertará. Eles clamavam com grande voz. Eles clamavam a grande voz e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume.
até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passando meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, o qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Como aquelas pedras, edificou um altar em nome do Senhor. E depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura das suas medidas de sementes. Então amarrou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto, sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez. E fizeram segunda vez. E disse ainda: fazei-o a terceira vez. E fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego, e encheu de água. Glória a Deus. Aleluia. Elias sabia o Deus que ele serve. Elias sabia que por mais que jogasse água, que jogasse o que fosse ali sobre ele, sobre aquele altar, sobre aquele holocausto, sobre aquele bezerro ali para oferecer ao Senhor, que pudesse jogar o que fosse, ele iria acender. Ele iria acender, porque ele estava servindo a um Deus vivo, a um Deus poderoso, a um Deus que, por mais que tivesse o que for contrário, ele iria responder. E o Senhor respondeu a ele. O Senhor respondeu com fogo. Muitas vezes nas nossas vidas, nós passamos por essa situação de que Elias passou. Elias estava ali sabendo e crendo que Deus iria responder. Os profetas de Baal achou que poderia ir contra Elias. Achou que poderia ali tentar contra Elias, tentar contra o povo de Deus, e que eles iriam vencer. Eles não conheciam que o Deus que estava na frente de Elias era o Deus que fazia o impossível. Era o Deus que fazia maravilhas. É o Deus que fazia o sobrenatural. E o Senhor honrou Elias naquele dia. Muitas vezes trazendo para os dias de hoje, nós passamos por situação a qual pessoas podem olhar e falar: quero ver se Deus vai responder. Quero ver se Deus é realmente com ele, com ela. Quero ver se realmente Deus está no negócio. Porque ele vai clamar e nada vai acontecer. Ele vai continuar nessa situação, porque Deus nada vai fazer. Quero ver mesmo se Deus é na vida dele. Da mesma maneira fizeram ali com Elias. Duvidaram do Senhor. Duvidaram do Deus que Elias servia. O Deus que pode operar maravilhas. O Deus que pode fazer grandes maravilhas, grandes coisas. E Elias, sabendo que o Senhor jamais o abandonaria, que o Senhor jamais permitiria que ele fosse envergonhado, falou: ei, é como se ele olhasse para o adversário e desse uma risadinha e falasse: ele não conhece o Deus que eu sirvo. Realmente ele não sabe do que Deus é capaz. Realmente ele não sabe que o Deus que eu sirvo faz maravilha. E falou: faz o rego, pega a água, joga sobre o holocausto, porque eu vou mostrar que o Deus que está na minha frente, ele jamais deixa os seus envergonhados. Eu vou mostrar que o Deus no qual nós servimos, o Deus que está na nossa vida, o Deus que está na nossa frente, ele não deixa nada por fazer. Mas quando ele faz, ele faz. Quando ele opera. E ali foi jogada aquela água. E eu creio que eles deveriam olhar e falar: ele está ficando doido. Se nós ficamos aqui
clamamos o nosso Deus a manhã inteira, nos retalhamos, nos cortamos, derramamos o nosso próprio sangue e nada aconteceu. Ele está doido, porque o Troia estava escondido na caverna. Por que o Deus dele vai fazer agora? Nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Talvez esteja olhando para a sua vida e fala, nada vai acontecer. Talvez podem olharem para o teu sonho e falar, é besteira. Está sonhando só. Nada vai acontecer. E o Senhor está falando, ei, faz aí o rego, coloca a água, porque eu vou mostrar que eu sou Deus. Ou seja, continua sonhando, continua buscando. Ei, não deixa o teu objetivo. Não para de buscar pelo que você está buscando. É pelo teu marido, é pelos teus filhos. É algo que aos olhos humanos é impossível. Não deixe de buscar. Não deixe de adorar. Não desfaleça o teu coração, porque eu vou fazer um milagre. Eu vou fazer o impossível. E o nosso Deus, ele fez o impossível ali na vida de Elias. Porque foi jogada ali aquela água. Foi jogada aquela água. E Elias deu graças ao Senhor. E o Senhor respondeu com fogo. E os profetas de Baal foram envergonhados e consumidos. Porque não acreditou que Deus é Deus e é Deus que faz. E o Senhor fez na vida de Elias. Então não desanime. Não desista dos seus sonhos. Não desista de estar na presença do Senhor. Temos vivido tempos difíceis. Tempos difíceis. Mas o Senhor ele está conosco. Vivendo tempos difíceis. Onde muitos têm esfriado por causa de qualquer coisa. Vou deixar de servir a Deus por qualquer coisa. Não quero mais ir para a igreja por qualquer coisa. E não olhamos para o Senhor. Porque hoje nós não precisamos mais pegar um bezerro lá fora e fazer uma fogueira e colocar. Porque o Cordeiro já fez isso por mim e por você. Ele já se fez homem. E veio na terra. E sofreu por nós. Nós não precisamos mais subir ao monte e nos retalhar. Porque o sangue dele foi derramado. E foi por mim e por você. Então, se não tem nada impossível para o Senhor. Se você está diante de uma situação, se você está diante de alguma adversidade, se você estiver olhando para alguma coisa que parece impossível, creia que o Senhor ele é fiel e que Ele vai fazer. Às vezes nós nos deparamos diante de coisas tão pequenas e achamos impossível de acontecer. E o Senhor é um Deus que não deixa nada por fazer. Ainda hoje, conversando com a minha mãe, ela falou assim, ora pela sua prima, a filha do seu tio. Porque ela está na igreja, ela se converteu ao Senhor. Mas tudo há consequência. No mundo, outrora, ela tinha uma vida que não agradava ao Senhor. Outrora, no mundo, ela tinha uma vida que não era a vontade do Senhor. Mas ela se converteu, mas tudo tem uma consequência. E pela consequência dela, ela está com 2 tumores na cabeça. E ela vai para Salvador e o médico já falou que é maligno, que não tem mais jeito. Ela tem 1 semana de vida. E eu falei, meu Deus, mãe, como é que ela está? Mãe falou, ela está dizendo, eu sei que o meu Redentor vive. E por fim se levantará em meu favor. E essa enfermidade não é para morte. E ainda que eu morra, eu vou viver diante daquele que me resgatou. E hoje ninguém me dava nada. E tem que ser assim na nossa vida. Elias, ele sabia que era o Senhor que podia fazer. Elias sabia que era o Senhor que podia fazer um milagre. E quando eu li essa palavra, eu fiquei lembrando da minha prima. Porque minha mãe falou, eu vou ligar para Elisa. Ela falou, fala com ela, que não oro pedindo para que eu seja curada, porque eu já fui, mas que ela agradeça. Fala para ela que fala na igreja dela esse testemunho, porque eu não estou lá, mas que ela seja minha porta-voz, para dizer assim, não chore comigo não, porque eu não estou triste, mas se alegra, porque ainda que eu morra, eu viverei. E Elias era da mesma maneira. Ele sabia que ainda que ele morresse,
ele ia viver com o Senhor. Aí eu fiquei meditando, meu Deus, quantos hoje querendo voltar atrás, esquecendo que se nós permanecermos, nós vamos encontrar com o Senhor, e que se nós não permanecermos, iremos encontrar da mesma maneira. E como nós vamos estar diante do Senhor? E como nós vamos estar diante do Senhor? Quando nós permanecemos, mesmo diante da situação, e fala assim, agora não tem mais jeito, agora não vai ter mais jeito. Se nós crermos, o Senhor vai falar, vai, pode ir. E o povo vai falar, Elias está doido, Elias está doido, agora vai jogar água, jogando água, ainda fez o rego, então a água não vai nem escorrer para secar, esse fogo não vai dar em nada. Olha que louco, que doido. Muitas vezes alguns olham para nossas vidas, até lá fora, quem está lá fora no mundo olha para nós e diz, é doido, perdendo tempo. Para quê? Para que isso? Por que isso? É porque o nosso Deus, ele responde com fogo. O nosso Deus, ele responde com fogo. Muitas vezes ele não respondeu para você ou para mim, é porque nós estamos querendo a resposta no nosso tempo, mas a resposta vem no tempo do Senhor. No tempo do Senhor. Eu não sei o que você tem esperado, mas se tiver alguém jogando água nos teus sonhos, eu não sei o que você deseja, mas se tem jogado água, você fala, ei, pode jogar mais. Que venha falar isso na autoridade do Senhor. Não vai dar em nada, fala mais. Sem povo está sonhando sozinho, fala mais. Porque se você for ver, é igual Elias. Ele é doido. Vai clamar, nada vai acontecer. E ele falou, vou mostrar que Deus é Deus. Então faz o rego, traz aí a talha, joga água. E esse que o Deus que responder com fogo. E o Senhor respondeu com fogo. E aquilo que você tem esperado da parte do Senhor, não desanime. Não entristeça o teu coração. Não deixe de servir ao Senhor. Não deixe de estar na presença do Senhor. Pois eu creio que seja o que for que você esteja precisando. Se é na direção de Deus, se é na vontade de Deus, vai acontecer. Entenda, irmão, na direção de Deus. Porque muitas vezes nós queremos algo que não é o que Deus quer. Mas se é na direção de Deus, se é na vontade de Deus, os profetas de Baal vão falar, vai amaldiçoar, vai falar e nada vai acontecer. Mas quando você falar, Senhor, é agora, você vai falar, chama os profetas de Baal para ele ver o que é que eu vou fazer. E eu creio que é isso que Deus tem preparado para nossas vidas. Eu creio que o Senhor não tem vergonha preparado para nossas vidas. Eu creio que o Senhor não tem preparado derrota, mas as nossas escolhas, as nossas decisões é que faz com que nós recebemos ou não. A perseverança. Se nós perseverarmos no Senhor, com certeza o Senhor vai ser fiel e vai responder com fogo. Então você que tem pedido algo para o Senhor, continua buscando, continua perseverando, pois o Deus que nós temos servido é o Deus que responde com fogo. É o Deus que não deixa nada pela metade. É o Deus que não deixa por fazer, mas Ele faz. E Ele faz o impossível. E aqui no 30 diz assim: então Elias disse ao povo: chegai-vos a mim todo o povo. E se chegou a ele e preparou o altar do Senhor, que estava quebrado. O altar estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número da tribo dos filhos de Jacó, o qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel é o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. E depois fez um rego ao redor do altar, segundo a largura das suas medidas de sementes. E então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse: enchei 4 cântaros e derramai sobre o holocausto, sobre a lenha. E diz: fazei a segunda vez, fazei a primeira vez, fazei a segunda vez.
E disse ainda: fazei-o a terceira vez. E o fizeram a terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do rego. E ainda até o rego encheu a água. Sucedeu, pois, que ofereceu-se oferta de manjares. E o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Olha o segredo. Conforme a tua palavra. Não foi conforme o meu querer, conforme a minha vontade, conforme eu desejar. Conforme a tua palavra. Se nós fazemos conforme a vontade do Senhor, conforme a vontade do Senhor, pode levantar o que se levantar, pode Baal falar o que quiser, mas se for conforme a vontade do Senhor, o milagre vai acontecer. E respondeu-me o Senhor, e responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Deus, o Deus que tu fez tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Aleluia. E o que vendo todo o povo caiu sobre o seu rosto e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles. E Elias o fez descer ao ribeiro de Quezon, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: sobe e come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma grande chuva. E Acabe subiu, comeu e bebeu, mas Elias subiu ao monte Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos e disse ao seu moço: sobe agora e olha. E olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. Torna lá 7 vezes. Perseverança. Torna lá 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem como a mão de um homem. E subindo do mar. Então disse Elias: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te ponha. Aleluia. Glória a Deus. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram como nuvem e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro dos lombos, e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Glória a Deus. Isso é posição diante do Senhor. É confiança no Senhor. É a certeza que quando o Senhor está na nossa frente, nada pode nos parar. Olhando com o olho humano, o servo falou: não tem nada. E não tem nada. E quantos de nós não desistem na primeira vez? Ah, nada aconteceu. É porque não era para ser, então. Não era a vontade do Senhor. Ele falou: vai lá, olha de novo. E ele desceu 7 vezes. Ele falou: agora tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Ou seja, nada. Para dar uma chuva, para dar uma abundante chuva, uma nuvem do tamanho da mão não é nada. E ele falou: vai lá e diz para Acabe que vai chover. E eu creio, se você tiver fé, você pode olhar e falar assim: Senhor, eu não estou vendo nada. Mas se o Senhor usar o profeta e falar: ei, fique em paz. Fique em paz que eu te vejo na bênção. Mas eu não estou vendo nada.
Você chama ele para espera comigo que você vai ver. Porque o Senhor vai fazer. Eu não sei como é que você se encontra nessa noite. Eu não sei o que tem falado para você. Que os teus sonhos é impossível. Que o que você deseja não vai acontecer. Se você perseverar. Se você buscar ao Senhor. Enquanto os muitos achavam que não. Elias, ele não ficou chorando, nem choramingando, nem murmurando. Ele foi, subiu e falou quem poderia fazer. Ele subiu no monte, pôs seu rosto em pó, e começou na terra. E começou a buscar o Deus que ele sabia que poderia fazer alguma coisa pela vida dele. Quando nós olhamos adiante de uma situação que parece impossível, e em vez de ficar xingando Deus e o mundo, e olhar para aquele autor e consumador da nossa fé e falar: Senhor, eu não estou vendo nada, mas eu vou continuar na tua presença. Senhor, eu não estou vendo nada. Senhor, eu já estou até com vontade de me esconder, de entrar na caverna, porque os profetas de Baal têm se levantado e têm falado que nada vai acontecer. Ou até mesmo eu, ninguém falou nada, mas Deus, já estou desacreditado. Mas eu quero, meu Pai, permanecer na tua presença. Deus, então eu vou crer. Senhor, já está cheio de água aqui, e eu não sei nem como é que esse fogo vai se acender, mas eu sei que tu é o Deus que responde com fogo. Então eu quero permanecer, Senhor. Se nós pedimos ao Senhor dessa maneira, Ele vai descer fogo do céu. Ele vai descer fogo do céu. Aleluia. E não é para consumir, não. O fogo que o Senhor vai descer do céu é para revestir. É para revestir. Porque ainda que não aconteça no momento que você quer, mas o Senhor vai revestir de uma maneira tão grande que vai te dar força para esperar. Para esperar a vontade do Senhor. Para esperar o que o Senhor tem preparado para a nossa vida. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite. Eu quero te convidar a curvar sua cabeça. Porque se tem profeta de Baal se levantar e dizer que não vai. Que não vai. Eu quero te dizer como profeta do Senhor que vai. Aleluia. Se estão dizendo que você não vai conseguir, eu quero te dizer, se você perseverar e crer em quem te chamou, que foi o Senhor, vai acontecer. Vai acontecer. Então, se você está desanimado, desacreditado, e achando que o milagre não vai acontecer, e achando que o impossível não vai acontecer, eu quero te dizer que vai sim, porque o Senhor, Ele é Deus. Mas para que aconteça, você tem que permanecer na presença do Senhor. Permanecer buscando o Senhor. Seus dias difíceis estão. Está difícil? Tá. Tem luta? Tem. Mas o Senhor está conosco. O Senhor está no nosso meio. E por mais que a adversidade e a luta vem, Ele é Deus. E vai responder com fogo. E vai responder com graça. E vai responder e vai nos permitir ficar de pé na presença dEle. Traz a tua memória nessa noite. Aquilo que tem impedido. Aquilo que tem deixado você entristecido. Aquilo que você fica pensando que não vai conseguir. Eu quero dizer que você vai conseguir sim. Porque o Senhor, Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. Como diz o louvor, nós não vamos pedir para os profetas de Baal morrer não, mas para ele se converter e ver que o Senhor é Deus. Para que ele veja que Deus é o Deus que faz. E Ele vai fazer maravilhas. Então você que tem uma causa aí, que você falou, meu Deus, não tem mais jeito. Estão jogando água, estão jogando entulho. Deus, eu olho e não vejo nenhuma mãozinha de esperança. Eu quero te dizer que o Senhor, Ele é o Deus da esperança. Ele é a nossa esperança. Ele é Deus que faz o milagre. Então traz a tua memória e começa a orar. Abre a tua boca e começa a clamar. Pois o nosso Deus, Ele responde com fogo. É fogo de Deus nesse lugar. 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 Ele é aquele povo, ele ficou diante ali naquele altar. Clamaram, Senhor. 450 contra o homem de Deus. Gritavam e
clamavam de manhã ao meio-dia, enquanto eles gritavam e o seu Deus não respondia. Não, não. Elias disse a eles: gritem mais alto, por favor. Quem sabe esteja dormindo ou então de mau humor. Mas eu digo a vocês, não há por que duvidar, porque Deus que eu sirvo, o holocausto vai queimar, vai queimar. É fogo de Deus nesse lugar, 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 é fogo de Deus nesse lugar. Elias disse a todos: primeiro arrumem o altar, preparem-se todos, porque o fogo vai pegar. 4 cântaros de água derramados no altar. É só ficar ligado, porque o fogo vai queimar, vai queimar. E o Senhor rapidamente o holocausto consumiu, fazendo o fogo ver que outro igual não existiu. Restou então a eles adorar a Jeová e gritar em alta voz que outro Deus não há, não há. É fogo de Deus nesse lugar, 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 é fogo de Deus nesse lugar. Então levante as mãos, ninguém pode resistir, é só adoração e louvor do povo aqui. Essa casa está cheia, saturada de poder. É só a igreja clamar que o fogo vai descer, vai descer. É fogo de Deus nesse lugar, 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 é fogo de Deus nesse lugar. Glória a Deus. Aleluia. Que você venha colocar ele aí no teu coração, pelo esse momento que eu estiver lendo essa mensagem, porque eu creio que o meu Deus, ele pode entrar com a providência. E aquele que não tem o pai, eu creio que você tem a sua mãe. Então que hoje você venha parabenizá-la também por esse dia, por ela ser uma mulher guerreira e vitoriosa, por ela ter cuidado de você. E graças a Deus você está aqui nesta noite seguindo os caminhos do Senhor, amém? Amém. Que diz assim, o nome da mensagem diz assim: pai de todo jeito. Tem pai que ama, tem pai que esquece do amor, tem pai que adota, tem pai que abandona, tem pai que não sabe que é pai e tem filho que não sabe do pai. Tem pai. Tem pai que dá amor, tem pai que só dá presente. Tem pai por amor e tem pai por acaso. Tem pai que se preocupa com os problemas do filho e tem pai que não sabe dos problemas do filho. Tem pai. Tem pai que ensina, tem pai que não tem tempo, tem pai que sofre com o sofrimento do filho e tem pai que deixa o filho esquecido. Tem pai de todo jeito, tem pai que encaminha o filho e tem pai que o deixa no caminho. Tem pai que assume, tem pai que rejeita. Tem pai que acaricia e tem pai que não sabe onde está o filho que precisa do carinho. Tem pai que afaga e tem pai que só pensa em negócios. Tem pai de todo jeito. E agora fica a pergunta: e vocês? Que tipo de pais vocês têm? Eu quero um pai, apenas um pai, que esteja consciente do amor que tem para dividir. Eu quero um pai, apenas um pai que seja amigo. A todos os pais, um carinhoso abraço e Deus Pai os abençoe. Dia dos pais. Hein? Bom, mulheres, eu vou falar para nós mulheres também, e homens honrados por Deus. Porque a gente tem mais chance.
E que a gente venha orar, irmãos, porque às vezes o nosso familiar não está aqui, não está o nosso irmão, a nossa irmã, o nosso pai, até mesmo a nossa mãe, mas você está no caminho, e é através de você. Ei, Elias, é com você o manto, né? E eu creio que o meu Deus, ele vai restaurar. Ó, Nicolas, teu pai, leva lá, fascinar também. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus, mais uma vez em sua amada presença, eu coloco a cada pai neste lugar. Se meu Pai, a cada filho que subiu neste altar para representar o seu Pai, que o Senhor venha continuar abençoando. Se meu Pai vai de encontro a cada um, vai de encontro a cada coração, meu Pai. Porque às vezes, meu Deus, o pai até se sente rejeitado por causa do amor da mãe, por causa ali do afeto do filho para com a mãe. Mas que nesta noite, meu Pai, que esse jugo venha cair por terra. Se meu Pai, que venha ser derramado o amor. Se meu Pai, a graça, a unção e a misericórdia do Senhor sobre a vida de cada pai aqui. Se meu Pai, sobre a vida de cada filho aqui representado. Se meu Pai, vai de encontro ao coração. E eu creio, meu Pai, que nesta noite eles podem se alegrar porque os teus pais estão presentes. Os teus pais ali estão vivos. Se meu Pai, continue abençoando a cada um dos teus filhos nesta noite. É o que eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus. E que o nosso Pai que está no céu, né? Para ele hoje, a Pai do céu também merece uma salva de palmas.